Olá, sejam bem-vindos à edição especial do Nossa Macaé. Em 2024, tivemos momentos incríveis, com os episódios que nós separamos agora do 5 ao 8, onde recebemos convidados sensacionais, como Sebastião Peraí, Adão Januário, Denise e Leonardo. Não deixe de conferir essa retrospectiva única que destaca conversas inspiradoras e os melhores momentos do ano. Que adentram na associação, ele vai com dia e hora marcada por médico. Isso aí nós temos a Alessandra, que é a nossa recepcionista, e tem o Fábio. Então a associação hoje ela tem um grupo de pessoas que está lá para atender e para informar todo mundo. Informações previdenciárias. Nós tínhamos o saudoso companheiro nosso, que era Zé Alves, que faleceu o ano passado, mas eu continuo lá. E eu e Elcio Pereira, que é um companheiro também que é ferroviário, que faz parte da diretoria da ASAPEM. Vocês lá oferecem informações previdenciárias em relação ao quê? A pessoa que quer saber sobre busca de informação para se aposentar, tudo. Ou então já é aposentado e quer pleitear uma revisão da aposentadoria? Tudo. A gente está lá, nós criamos nosso departamento jurídico e nós temos hoje duas advogadas. Uma é a doutora Juliana, que atendeu ontem lá mais de 20 pessoas. Ela é previdenciária. E nós temos a doutora Clara, que é trabalhista e civil. Certo. Então nós temos duas advogadas. Nós temos a doutora Clara, que é trabalhista e civil, e nós temos a doutora Juliana, que é previdenciária. Ela é especialista em previdência social. Agora, já que você tem ali, entre tantos serviços, você tem o serviço da jurídico, né, duas advogadas lá à disposição, me ocorre aqui o seguinte: como é que é essa coisa dos golpes ou tentativa de golpes, do que os aposentados são muito vítimas preferenciais por parte dos golpistas? Chega muito caso lá, as tuas advogadas lá na associação atuam muito em questões ligadas a golpes e tentativas de golpe? Muita coisa. O que hoje, infelizmente, virou um terreno fértil, né? E o idoso, às vezes, ele é lápis, ele não é muito bom em informática. Às vezes, eu me perco um pouquinho. Às vezes é um pouco, no sentido positivo do termo, é um pouco ingênuo. Muitas das vezes é. E, às vezes, o que eu falo sempre com as pessoas: qualquer dúvida, não assine nada. Passa na associação, o Wi-Fi lá é liberado, tem um cafezinho, tem uma água. Qualquer dúvida, com qualquer papelzinho que chegue lá, não assine. Se não tiver em casa um filho, um neto, peça orientação. Se tiver dúvida, passa lá com a gente que a gente vai poder orientar. E principalmente não clique em link, né? Não. Recebeu alguma coisa pelo WhatsApp, sei lá por onde, não clique em nada. Não, hoje só o fato de você falar sim numa ligação, você está autorizando. Isso é terrível, isso. Eu já vi pessoas com situação assim, a decepção tamanha, aquele cartão de crédito indevido que eles mandam para casa das pessoas sem a autorização das pessoas. Chegou um lá que mora na Aroeira e ele chegou com o papel na mão, desesperado junto com a mulher, porque falaram que ele tinha uma dívida de R$800 de um cartão que tinha enviado para ele. Ele falou: você pediu? Eu não pedi nada. Eu falei: mas que dívida é essa? Era golpe. Então isso está acontecendo muito. Isso acontece muito? Muito. E te ligando para você, aquelas ligações indesejáveis. Não atende, tem dúvida, não conhece, não sabe de onde é. Não, e hoje os próprios aplicativos, hoje ele diz se a ligação ela é viável, ela é confiável ou não. Então, por via das dúvidas, pelo amor de Deus, não aperte nada, não digita nada, porque isso é muito sério. Hoje é 24 horas. E quando esse aposentado precisa, além da assessoria jurídica, precisa, por exemplo, fazer um registro de ocorrência, a associação também dá esse suporte para ele? Com certeza a gente faz o encaminhamento dele. Se for pequenas causas, que é aquela ação que você pode ir nas pequenas causas, a gente encaminha, e se for, a gente encaminha para o próprio PROCON. Porque às vezes acontece um monte de desconto indevido, e isso gerou um caos. O caos foi tão grande que a própria Previdência Social suspendeu durante 90 dias
qualquer tipo de acesso. Para passar um pente fino. Passar né? um pente fino para poder auditar. Porque estava acontecendo assim coisa absurda. Entidades que a gente não conhece, que é lá do Rio Grande do Sul, que é lá de São Paulo, de Minas Gerais, as pessoas não conheciam. Por quê? E aí a gente começou a matar a charada. Ele ia fazer um empréstimo consignado, a pessoa de má fé dava para ele assinar, e ele assinava tudo junto e não sabia. E aí ele estava descontando para uma entidade que ele nunca viu, porque na hora que ele ia fazer o empréstimo consignado, eles davam junto e ele assinava. Junto coloca lá, assim, autorização de doação para entidade filantrópica de não sei onde. Isso. Autorização para Isso. desconto de doideira. Agora, ô Piraí, a gente está falando aqui dos casos dos golpes ou tentativas de golpes que vêm de fora, que são praticados por estranhos, malandros, né, estelionatários e tal. Mas e quando o golpe nasce dentro de casa? Isso é muito sério. Como é que é isso? Isso é muito... Às vezes... Porque, gente, isso acontece, hein? Porque... Filhos, netos, Netos. genro, nora, Acontece muito. companheiro... Acontece muito aí? isso. E aí é aquela questão que a gente tem que orientar, que às vezes o idoso, às vezes ele está... Quando eu falo o idoso e a criança, eles são iguais. O idoso e a criança, eles são iguais. Eles são vulneráveis. Tanto o idoso quanto a criança, eles são vulneráveis. E aí você tem que ter um olhar diferente para aquele idoso que tá, ele pode estar sofrendo, sendo coagido dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar, porque ele tem a sua renda e ele está ali e ele faz parte ali da renda familiar. Da composição da renda familiar. E muitas das vezes ele assume uma prestação da escola de um neto. Ele compra material escolar para o neto. Eu já vi tirar um carro para a mãe pagar. Eu já vi isso. Não duvido, não. Eu já vi. Eu conheço algumas histórias absurdas também. Coisa assim. Cara, e isso, nós temos que ter um cuidado e um olhar, porque o idoso, infelizmente, ele é vítima. A maioria dos casos aí que acontece aí, dentro do próprio lar. E é deprimente. A minha mãe, Deus o levou, ela com 86 anos, a Covid levou. E nós, os irmãos, graças a Deus, ela foi muito cuidada e a gente sempre teve um olhar diferenciado para ela, porque ela não sabia dizer não para ninguém. Chegasse o neto, chegasse qualquer coisa, então a gente ficava ali, acompanhando, monitorando, porque infelizmente, às vezes ele é ingênuo. Em muitos aspectos, aí o coração fala mais alto, o sentimento, e aí as pessoas aproveitam disso. E nós temos que tomar um olhar. Quando eu falo que o idoso e a criança, eles são vulneráveis, eles estão na balança, eles são iguais, isso é muito sério. E a gente tem que ter um olhar para isso, porque não está escrito na testa, né, o caráter de ninguém. Com certeza. As ações é que determinam o caráter e a dignidade da pessoa. Ô, Piraí, 31 anos de existência da associação, da SAPEM, e aí eu lembro de alguns dados recentes que foram divulgados que são até preocupantes, no sentido de que você tem, no Brasil, uma taxa de natalidade que estagnou um pouco, né? É grande o número de casais com 1 ou 2 filhos, diferentemente de 40 ou 50 anos atrás. Eu, por exemplo, sou de uma família de 8 irmãos. Né? Hoje, você praticamente, nos dias de hoje, você não vê uma família, salvo exceções, você vê uma família com mais de 5 filhos. Muito difícil. A média histórica é 2 filhos, no máximo 3. Então, você tem menos gente entrando no mercado de trabalho, menos gente na roda da contribuição. Na outra ponta, você tem expectativa de vida, graças a Deus, subindo bem, as pessoas estão vivendo medianamente mais, e aí tem mais idoso.
Tem mais idoso. Tem mais aposentado. Mas essa questão da natalidade, ela não é exclusivamente só nossa, ela é mundial. O Japão está lá sofrendo, a Europa Portugal está com desespero. Terrível. A turma lá só tem um filho, rapaz. Porque no meu caso, eu só tenho uma filha. E aí você tem a balança. Essa balança aqui, o ativo mantém o inativo. Essa é a prática. Sim. E essa balança, ela já está regulando bem, né? Bem. E isso você pega... Por que aumentaram a contribuição? A contribuição. De 11 para 14? Por que você fez isso? Porque vai chegar uma época que alguns países da Europa... A conta não vai fechar. Não vai fechar. A conta não vai porque fechar. O inativo mantém. E aí você pega o idoso vivendo mais, graças a Deus. E você pega na outra ponta a questão o Japão está passando uma crise terrível. Tem mais idoso do que jovem. E isso é uma crise mundial. No Japão está acontecendo uma outra coisa. Os jovens estão demorando a entrar no mercado de trabalho. Também. Cada vez eles estão buscando mais a qualificação, primeiro, né? Então, antes se entrava talvez com a faculdade, e enquanto trabalha, hoje não. Hoje o jovem está querendo fazer a graduação, a pós-graduação ou o mestrado para entrar, em alguns casos. Isso não é regra, né? Isso não é regra. E isso está fazendo com que menos gente contribua. Mas eu quero trazer isso para o contexto da associação, para o contexto regional, que é o seguinte: essa realidade do aumento do número de idosos, com o aumento da expectativa de vida, fez aumentar o número de associados, o número de pessoas que procura a ASAPEM? Em Macaé, a associação hoje, se nós pegarmos hoje o tamanho da população de Macaé e nós pegarmos o número de associados que a associação tem hoje, nós batemos quase na casa dos 10%. É um número astronômico. Né? Nós temos hoje uma média de mais de 2.000 associados. Sim. E 90% é de Macaé. 90% é de Macaé. Tem um Rio das Ostras, tem bastante gente. Casimiro tem bastante gente. Nós temos ali também, Unamar tem bastante gente, principalmente Rio das Ostras. Nós temos hoje mais de 200 associados, quase 200 associados em Rio das Ostras. Nós temos bastante gente em Casimiro, temos bastante gente em Carapebus e Conceição, mas 85% é de Macaé, da região da Serra. Então a associação hoje, a gente... a grande vantagem da ASAPEM é que ela tem esse corpo jurídico e ela tem o departamento médico robusto. E a gente não começou nos últimos... Eu estava conversando ontem com o doutor Bruno, que é o nosso cardiologista, que ele é de Quissamã. Ele tem 10 anos na ASAPEM. Nosso cardiologista que atendeu. Legal. 10 anos, doutor Bruno. É bom porque tem a vantagem de ele poder estabelecer uma relação com esse associado que também é paciente, né? Conhece histórico, conhece a rotina. Tudo. Então, você pega no dia do atendimento nosso do cardiologista lá, doutor Bruno, a gente tem que estar encaixando ali, porque se dá 25, 30 pacientes. Certo. Esse paciente que passa, por exemplo, pelo doutor Bruno na cardiologia, precisa fazer um exame, um eletrocardiograma, tem algum tipo de benefício, desconto para associado? Não, a gente encaminha direto para a rede, porque a ASAPEM ela é de utilidade pública desde 1991. Sim. Então a gente faz um encaminhamento para a rede, inclusive eu tive uma reunião... Para a rede pública municipal. Pública municipal. Certo. Se ele quiser pagar particular, ele tem desconto na Total, ele vai na clínica, ele dá o desconto, mas ele faz na rede. Por exemplo, um eletrocardiograma hoje, ele faz na rede. Por exemplo, um hemograma completo, ele vai ali, ele faz. Porque eu tive até uma reunião com o secretário, o doutor Alexandre, que nos recebeu lá muito bem. Quero agradecer ao doutor Alexandre. Alexandre Cruz, né? Alexandre Cruz, que é o secretário de saúde, que me recebeu e abriu a alba. Falou, não, aqui a gente vai separar aqui para atender o público da ASAPEM. Então a gente foi muito, eu quero até agradecer o Alexandre Cruz. Então, essa pessoa vai lá, por exemplo, sai com uma prescrição de um exame, é encaminhado para o centro de saúde. Isso. E lá é autorizado o exame e direcionado para fazer. A própria alba já autoriza, é da ASAPEM.
Nós já estamos cadastrados, então eles atendem e a pessoa não paga nada por isso. Legal, bacana. Desconto em farmácia, essas coisas também. Tem uma parceria com ótica, farmácia, a gente está buscando. E a gente está buscando quanto mais desconto pro idoso. Porque o salário já está achatado, né? Isso. Qualquer desconto que ele encontrar é sempre bem-vindo. Com certeza sempre muito então, bom. A gente está buscando isso. Nós temos lá, por exemplo, nós estamos trabalhando hoje com um exame de vista que ele tem até 40% de desconto na compra do óculos. Ele não é obrigado a comprar o óculos, ele faz o exame de optometria. Se ele quiser optar fazer em outra ótica, ele pode fazer. Mas lá ele dá um desconto de até 40% no óculos. Isso 40% é coisa pra caramba. Até 40% de desconto. Então a gente tem essa parceria que pra gente ele é fundamental. As parcerias, seja ela pública ou privada, o que vier de benefício pro idoso, ela é sempre bem-vinda. São muito valiosas. Com certeza. Em 1991, o que é que motivou você e os outros companheiros? Eu queria que você falasse também dos companheiros aí que deram esse pontapé inicial junto contigo lá em 91. O que é que motivou vocês a criar a entidade? Eu já vim mais tarde para Sapem. Quem fundou a associação foi o senhor Edson, que já faleceu, Edson Torres, que trabalhava na Associação Comercial de Macaé, foi o primeiro presidente da Sapem, e depois Lauro Martins, dos ferroviários. Porque Macaé não tinha uma referência, a não ser a Associação dos Ferroviários, não tinha outra entidade representativa. E a rede, ela é federal. Então, a Previdência Social ficava descoberta. Que a associação ela é exclusivamente do aposentado da Previdência Social. E nós somos hoje filiados à FAPERJ no Rio de Janeiro. Somos filiados à FAPERJ. É a federação. É a federação. E somos filiados à COBAP lá em Brasília. Então, é esse gancho que a gente tem hoje, a nível nacional. Nós somos uma entidade, a COBAP hoje é a maior federação de aposentados, a maior confederação de aposentados da América Latina. Ela tem quase 1 milhão de sócios a nível de Brasil. A COBAP vai ter um congresso agora, congresso dos ferroviários e a COBAP no Rio de Janeiro agora em junho, um congresso. E vai ter outro em outubro na Bahia. Então a COBAP faz congresso para o Brasil inteiro de aposentados e pensionistas, como vai lá Paulo Paim, vai Vicentinho, vai hoje você vai no Congresso Nacional, você tem uma bancada que está lá em defesa dos aposentados. Então a COBAP hoje ela tem um papel fundamental hoje tiveram uma reunião ontem com o ministro da Previdência lá em Brasília, a questão desse TAC, esse termo de ajuste de conduta, para mudar a nova estrutura da COBAP junto ao INSS nessa questão aí para poder inibir essas fraudes. E a COBAP está junto com o Ministério da Previdência Social em Brasília. Certo. Mas lá eu quero voltar na formação. Lá nos anos 90, né, 91, vamos dizer assim, Macaé ainda tinha muito ferroviário, não é? Muita coisa. Havia muito ferroviário. Mas já estava... Sim, a ferrovia já estava entrando em declínio. Você tinha muito petroleiro. Eu sou petroleiro. Você é oriundo da questão do petróleo. Sou. Você já tinha muito aposentado na cidade. Tinha muita coisa. As pessoas, embora você tenha chegado depois, como você mesmo falou, mas você conheceu os fundadores, né? Você todo mundo lidou com essas pessoas todas. Todas. O que eles relatavam? Que eles viram a necessidade de criar a associação. Por quê? Porque não tinha ninguém que defendesse o aposentado da Previdência Social. Não tinha. Porque o ferroviário era específico. Ele só trabalhava e ele só tinha condição de trabalhar na pauta do ferroviário, mas e o restante do aposentado da Previdência Social? Ele ficava desassistido. E aí houve a necessidade de criar a Associação de Aposentados e Pensionistas de Macaé. Que Lauro hoje, da turma, só tem ele vivo. Lauro Martins.
E eu estava até ontem com ele batendo um papo lá, falando a respeito disso, da perseguição na época da ditadura, do golpe militar, ele foi preso. Então, eles já vinham com esse anseio dessa luta, e quando eu me aposentei em 99, e o seu Edson morreu em 97 para 98. E Lauro virou para mim e falou: você está fazendo o quê? Eu falei: Lauro, eu estou em casa, não estou fazendo nada. Ele foi: pô, você está muito novo, pô, vamos trabalhar. Você não quer ir para a associação de aposentado, não? Eu falei: mas Lauro, como é que funciona isso? Eu falei: eu não tenho muita experiência. Eu tinha experiência na área sindical. Eu não tinha muita experiência em associação e nem como entidade. E como a nossa bandeira de luta na época, que isso era uma prática, era a greve. A pauta era a greve. Eu falei: pô, como é que eu vou aglutinar e organizar essa massa se eu não puder oferecer algum serviço? Até porque aposentado vai fazer greve como? Como? Eu vou reivindicar o quê? Sentido. Eu falei: não, reivindicar até tem o que reivindicar. Correção das aposentadorias, correção das pensões. A questão é como é que você mobiliza, qual o poder de pressão que essa massa vai ter, né? Eu falei: a única saída que eu tenho é oferecer o que a gente faz. Aí eu comecei com o departamento jurídico, com a doutora Leda Portilho, que era uma gaúcha, o marido, ela voltou para o sul depois. E aí a gente começou com a implantação do departamento jurídico e depois, com o doutor Pedro Reis, eu como membro efetivo do Conselho Municipal de Saúde, nós colocamos lá a odontologia. Uma cadeira de dentista, começaram a atender o pessoal. Isso em 2000. Em 2001 nós começamos com um clínico geral, depois a gente buscou um clínico, nós buscamos um cardiologista, e aí a gente começou. Hoje nós estamos dentro da associação em torno de 6 médicos atendendo a população. E a população é aquela que mais precisa, é aquela que o salário está achatado. A grande maioria é de salário mínimo mesmo, que na rede ele não encontra com tanta facilidade um cardiologista. Pagar particular mesmo é que ele não ia conseguir mesmo pagar uma consulta num cardiologista. E hoje a gente oferta esse serviço na associação, e eu tenho certeza, nós paramos a associação, começamos em janeiro, fazemos nosso recesso, e depois, no novembro, nós fazemos os balancetes dos nossos atendimentos. Um apanhado, né, de tudo. Que foi feito. Tem mais de 5.000 atendimentos durante o ano. É um número expressivo. Muita coisa. Mais de 5.000 atendimentos. Você falou agora há pouco aí do Conselho de Saúde, e me ocorreu aqui o seguinte: você é membro também do Conselho Municipal do Idoso. Né? Hoje eu estou presidente do Conselho Municipal do Idoso. Como é que é esse trabalho lá? O Conselho, na realidade, ele é um órgão fiscalizador das ações da política pública do idoso. Eu tive uma pauta hoje com o doutor Rodrigo, que é o procurador-geral que assumiu a procuradoria no lugar do doutor Fabiano. Qual é a pauta nossa? A nossa pauta é de reivindicação, que eu levei para ele hoje lá, da demanda da recriação do Fundo do Idoso, da recriação do núcleo, que é o Núcleo de Proteção ao Idoso, para fazer esse trabalho junto com o assistente social, lá na ponta, para poder fiscalizar e ver a vulnerabilidade do idoso. Ela é tremenda. Nós temos o caso com um senhor que ele morava com o filho, e o filho saía para trabalhar e ele teve um AVC e não tinha ninguém para cuidar. E aí entra... porque ele está em situação tão vulnerável quanto uma criança estaria, né? Por isso que eu falo que o idoso e a criança, eles são iguais. Não adianta a gente tapar o sol com a peneira. O idoso e a criança, todos os dois são vulneráveis. Tá, mas o Conselho Municipal do Idoso, ele tem essa prerrogativa fiscalizatória, né? O poder de fiscalização. Mas ele também consegue forçar a barra para que algumas coisas sejam implementadas? Com certeza. A gente, através do Conselho, o Conselho ele é composto de uma grade da sociedade civil e do poder público. Essas pessoas que são os conselheiros. Nós temos lá, por exemplo, a entidade Azelar, que faz parte da grade do conselho. Nós temos lá a associação de moradores, nós temos lá os conselhos e temos também o governo dentro da grade. A grade, ela é 50% é a sociedade civil, 25% é profissional e 25% é o gestor.
Então a gente tá a grade ela é composta dessa forma e ela é tripartite. Eu estou no mandato, eu assumi o mandato que a presidente pediu afastamento, problema particular, mas no final do ano vai ter eleição e quem assume é a sociedade civil. Certo. A próxima gestão do conselho é a sociedade civil, é que ela era o governo. E aí, por motivo, e eu era o vice, e aí eu tive que assumir. Aí eu falei, Marileia, pô, que pauleira é essa? Eu estava pensando nisso no final do ano, você em janeiro já quer que eu assumo? Aí, mas esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. E aí conciliou a associação e conciliou o Conselho Municipal do Idoso. Então, a política pública do idoso hoje, nós estamos inseridos nos dois. E a nossa preocupação de levar e acompanhar e de buscar. Hoje você tem o programa Viva Melhor, que é um programa implantado no governo Elbert. E a gente está lá junto com o pessoal lá, desenvolvendo projetos e programas voltados para a melhoria de vida do próprio idoso. Eu fui no evento lá, fui um café lá, tinha mais de 100 idosas lá. Lá eles têm cursinho, eles têm saltinho lá, a pessoa lá, eles têm artesanato, eles têm uma série de atividades lá, naquele programa Viva Mais, Viva Melhor do idoso lá. Então a gente está lá junto. Então, na semana que vem, eu já estou preparando a pauta da próxima reunião do Conselho Municipal do Idoso. Então, a luta ela é árdua. Ela não para. E aí, ao mesmo tempo que você é presidente da SAPEM e presidente do Conselho Municipal do Idoso, você também está no quadro diretivo da federação estadual. Eu sou vice-presidente da FAPERJ. A FAPERJ é a Federação Estadual de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro, que ela sede na Rua do Riachuelo. Lá, como é que é o desenvolvimento da atividade lá? A FAPERJ se propõe a fazer o quê? A federação ela tem um papel específico, né? Ela tem a reunião da executiva e tem a reunião deliberativa das entidades de base. Porque nós temos associação, nós temos a Associação Entre Rios, tem os ferroviários da Central do Brasil, tem os moedeiros, tem a Associação de Aposentados de Volta Redonda, então ela tem um colegiado de entidades, tem a Duque de Caxias. Então essas entidades elas se reúnem executiva num dia e no final, na terceira semana, é a plenária da federação, onde a gente busca a pauta da federação em melhorias a nível de transporte, de educação, de saúde e de lazer, e implementando isso a nível de estados. A federação hoje tem em torno de 45 entidades filiadas à FAPERJ hoje. Que atende 4 polos, em 4 comunidades, onde o IDH é muito baixo. Certo. Porque eu não acredito em a gente colocar projeto social numa área abastarda. Isso não tem sentido algum. Né? Então, a gente trabalha no bairro Aroeira, onde era o Clube Atlético, na Alcide Mourão 271. Lá nós temos mais de 700 pessoas, não só no jiu-jitsu, no Muay Thai, no Karatê, no jiu-jitsu, na ginástica para a terceira idade com o professor Henry. Nós temos diversas modalidades. Muay Thai com o professor Davi, o jiu-jitsu com o professor Paulo. Então, e eu na coordenação disso tudo. Nós temos nos Cajueiros com o Davi e com Fernando. E no Lagomar com a Antônia, a esposa, na Barra de Macaé, João e Mona Lisa. Temos em Rio das Ostras com o Leandro e estamos abrindo em Quissamã 2 polos na Baixada Fluminense e um aonde é o meu grande sonho de consumo, no Rio das Pedras. Lá de onde você veio? Lá de onde é a minha origem, onde começou tudo. Então, hoje, quem vai ser os primeiros 30 alunos no Rio das Pedras, já existe o projeto lá. Mas quando eu busquei a parceria com as pessoas que administram o espaço de convivência lá, eles têm filhos e os filhos dos meus amigos vão ser os agraciados. Isso é muito importante para mim.
fica envaidecido como ser humano. Agora, aqui em Macaé, você falou que na Aroeira você tem jiu-jitsu, muay thai, tem a ginástica também para as pessoas mais idosas. Mas nesses polos todos aqui em Macaé, pelo que eu pude perceber, a grande quantidade de beneficiados são jovens. Sim. São crianças e jovens. Sim, sim. O foco principal do Instituto Acesso é atender as crianças que estão no contraturno escolar, principalmente naquela faixa etária de 4 a 17 anos. Né? Temos também os adultos vulneráveis, que a gente também apoia. A gente não deixa de apoiar os adultos vulneráveis, né? Não deixa de apoiar. Mas o foco é a criança. Porque é naquela faixa etária ali de 12 anos, 13 anos, que os meninos começam a sonhar com o que não deve sonhar. Muitas vezes é a única possibilidade de sonho. É o momento onde começam a se tornar consumidores, né? Sim, sim. Querem um tênis, uma camisa legal. Exatamente. Aqueles objetos de consumo que naturalmente, é natural que se queira. Exatamente. Não há mal nenhum nisso. É aí que eu entro. É aí que eu entro com a oportunidade. Eu já tive nesse lugar de desejar as coisas e não ter. E a cabeça pensar um monte de coisa estranha, mas eu tinha uma mãe ali do meu lado me mostrando o caminho e eu tinha oportunidade. Oportunidade de sonhar, de ter esperança. Então, o jiu-jitsu, a arte marcial, veio para a minha vida com esse sentido. E é esse sentido que eu dou à minha vida todos os dias quando eu acordo. Eu saio de casa para fazer o bem. E a gente tem um resultado muito grande. Nós temos meninos que saíram dos nossos projetos. Não começa agora. Isso começa quando eu chego em Macaé em 96. E eu já fazia isso no Rio de Janeiro, na Brigada Paraquedista. Quando eu dava aula para os rapazes que eram militares comigo, e vários dali se tornaram instrutores. O primeiro passo foi comigo. E dali tomaram amor pela arte marcial e seguiram suas vidas. E hoje vivem de jiu-jitsu. Nós temos macaenses que eu tirei de comunidade. Na Europa, na Ásia e na América. Meninos de comunidade. Que foram disputar? Não, que foram importados por mim para dar aula. Ah, sim, são instrutores. Eles são instrutores. Certo. Eu tenho um curso de formação de instrutores que quando o adolescente ele demonstra ter aptidão para dar aula, ele já é separado do grupo e eu vou tratar ele de uma forma diferente. Você vai lapidar esse jovem. Porque esse menino ele vai precisar disso. O filho do médico treina o jiu-jitsu por terapia. O filho do pobre treina o jiu-jitsu por profissão. E eu induzo ele a se profissionalizar. Porque... Ou seja, instrutor de artes marciais, seja do jiu-jitsu, do karatê, do muay thai, é uma profissão também. Sim, do momento que ele é preparado para isso. Do momento que quem está lecionando essas aulas também se preparou para isso. É diferente. A gente tem que separar o instrutor de arte marcial em dois universos bem distantes. Uma coisa é o camarada que ele vai na academia lutar, vai treinar. Suar a camisa, estilo de vida, é muito saudável, faz bem para o corpo, para a alma. E a outra situação é o camarada preparado durante uma vida para isso. Ele vai ter que abrir mão de várias coisas do mundo. Então não pode o cara ser um doente mental, um louco, um drogado, um bêbado, um brigão, né? Que vai para a academia como terapia ocupacional, porque ele tem que ir ali, e aí ele chega numa certa graduação, eu vou dar aula. E aí ele é uma bomba relógio que... E esse cara também vai encontrar outros igual a ele para apoiar nessa loucura. E não existe isso. Não existe aquele camarada regrado, que não tem nenhum tipo de problema com nada, que só bebe água, que não fica na noite, que não arruma um problema, que não usa droga, bom exemplo, cumpridor dos horários, que não usa a academia como harém. Tem esse profissional também. Então esse camarada vale ouro, principalmente fora do país. Porque se você pega um cara desorganizado aqui no Brasil e coloca ele na América, ele volta com 1 ano. Porque lá fora não tem desorganização, não tem feriado, não tem deixar o trabalho e ir à praia, não existe isso. Mas o bom profissional brasileiro é reconhecido no Muito exterior. bem reconhecido, muito bem remunerado, né? Olha a prova aí, disso é que os diferenciados conseguem estar lá fora. Eu tive um período de 5 anos lá.
e quis vir para perto da minha mãezinha, quis acompanhar o final dela e cumprir minha missão com ela, e estou aqui, adoro Macaé, sou cidadão macaense com o título de cidadania concedido pela Câmara Municipal, sou apaixonado por essa cidade. Tudo que eu faço é em prol do desenvolvimento social. Eu sou um ativista de direitos humanos. Tudo que é relacionado a direito de minoria me chama, que eu estou dentro. Você falou que no polo, na Aroeira, por exemplo, que pelo visto é um polo maior, é um polo central, você tem 700 e poucas pessoas ao todo sendo atendidas. No Cajueiro são quantas pessoas? Então, o Instituto Acesso tem 20 anos de CNPJ. Certo. Né? Mas a gente já faz a obra... A iniciativa é anterior. Né? É muito anterior. Mas regular como empresa... Juridicamente, uma empresa do terceiro setor, 20 anos. O que acontece? Nós abrimos o Instituto na minha casa, no aeroporto. O Instituto funcionou no ginásio poliesportivo na época da FESPORTUR. Aí aqui e ali, aí começou a gerar um murmurinho já muito grande lá atrás. Aí a coisa começa a funcionar. Eu sou um trabalhador nato, comigo funciona, tem que funcionar. Eu não acordo 5 horas da manhã para brincar. Comigo é na hora. E começou a dar muitos frutos. Isso incomodou algumas pessoas. Nós demos um tempo. Eu fui para os Estados Unidos para dar uma relaxada. Aproveitei, formei o meu filho na High School americana. Volto para Macaé, porque era meu sonho de consumo, fazer o que eu faço hoje. E é natural, o que acontece é natural. Eu tenho muitas pessoas boas do meu lado. O trabalho que a gente faz é contagiante. Você vê um menino com pensamentos errados, com 3, 4 meses de convívio num ambiente bom, a mãe chegar e falar: olha, o meu filho mudou a maneira de falar em casa. Ele não quer mais ser igual aquele, ele quer ser igual esse. Ele está assistindo vídeo de lutador. Eles começam a se vestir igual um lutador profissional. E normalmente esse menino, esse jovem, ele chega até o teu projeto por qual meio? A mãe vem buscar você ou os teus colaboradores observam os meninos na comunidade, convidam, ou uma mãe traz pela mão e fala: por favor, preciso que meu filho fique aqui. Como é que acontece? Ou é tudo junto? É uma série de coisas, mas o que nunca aconteceu é a gente ir atrás. Ir buscar. A gente trabalha com satisfação. A pessoa tem que querer. Primeiro a pessoa tem que querer. Se a pessoa quer, a gente incentiva. Você está lá de porta aberta para qualquer um. Ele entrar. É para qualquer um. Então, a gente tem muita procura de amigos psicólogos, médicos. A gente atende criança que cumpre medida socioeducativa. E aí essa questão da medida socioeducativa, muitas vezes ele não pode ir em determinado lugar, porque ele fez coisas que impedem que ele frequente qualquer lugar. Claro. Mas aí quando se trata do Instituto Acesso... Às vezes é de um determinado bairro ou comunidade e não pode transitar num outro. Perfeito, porque ele criou problema para a vida dele. Claro. Só que quando entra a figura do Instituto Acesso, é bandeira branca. Porque o Instituto Acesso é uma entidade de promoção de desenvolvimento humano. A gente não está ali para fazer o mal, a gente está ali para fazer o bem. Ou seja, essa camisa aí, de certa forma, neutraliza esses conflitos. Sim. E as pessoas da comunidade, todo mundo, entendem já a pegada do Instituto Acesso. O foco são as crianças. Ponto. A gente tem, às vezes, dificuldade com o campo político. Certo. Com o campo político. Eu explico, olha, isso aqui é público. Qualquer político, qualquer pessoa que tenha pretensão política, se quiser ajudar o Instituto Acesso, simplesmente por ajudar, venha. Kimono, papel higiênico, vassoura, ajudar na conta de energia, água, material de limpeza e qualquer outra coisa a mais. Tem um parente psicólogo? Traz para cá para ajudar essas crianças. Nós temos voluntários, psicólogo, assistente social, médico, nós temos jurídico.
tudo pessoas que têm o filho lá dentro também, ou foram aluno lá no passado, ou são aluno. E doam em algum polo do Instituto Acesso. E doam o tempo. Doam um tempo Doam e uma o que habilidade, tem. uma habilidade sua Sim, em favor sim. do E projeto. isso não requer pagamento. Uhum. Não há moeda corrente. Né? Hoje sim, nós temos alguns instrutores e monitores recebendo do governo federal porque nós conseguimos uma verba parlamentar e nós aplicamos o plano de trabalho segundo tempo padrão. Uhum. E ponto. De 1 ano. Então, as pessoas que trabalhavam no tatame de graça já há mais de 10 anos, Você começou a remunerar. hoje recebe uma remuneração. Recebe direto do governo, na própria conta. Entendi. Né? O governo paga direto. E com isso a gente vai contagiando e buscando mais apoio, buscando a porta que se fecha aqui, a gente abre outra ali e não para. Não para. Não adianta levantar o muro, a gente pula e nós somos assim, entendeu? Chatos. Nós somos chatos. Bom, eu tinha te perguntado sobre... Tu falou do Lagoa Maior, você falou da Aroeira, e eu tinha te perguntado do Cajueiro, por exemplo, com a quantidade de alunos ali no Lagoa Maior. Você tem essa estimativa? Sim, sim. Nós começamos esse projeto quando nós trouxemos a entidade do aeroporto para Fez-Portu, Sim. lá atrás. Lá no antigo ginásio. Lá no antigo ginásio. De lá, nós fomos para os Cajueiros. Uhum. Deu um problemazinho de boicote político, perseguição política. Aí nós demos uma parada. Esperamos a poeira baixar. Retomamos os trabalhos na Aroeira. Veio a pandemia. Aí o Max Alves, lutador de MMA aqui da cidade, tinha acesso às pessoas que eram os controladores do imóvel, que ali é um imóvel que foi abandonado, aí pessoas cuidaram. Hoje nós estamos lá por empréstimo. Me chamou e nós fizemos uma parceria. Ele entrou com o empréstimo do imóvel e nós dividimos a reforma com vários parceiros que ajudaram na reforma, que o imóvel estava todo destruído, todas as contas de energia atrasada, tudo que tinha que pagar, eu fui lá e paguei. Fica onde? Na Aroeira, na rua Alcide Mourão. Na Aroeira da Alcide Mourão, tá. Onde foi o Clube Atlético, onde foi a Igreja Olhos de Deus. Certo, Hoje é o certo. Instituto Acesso lá. Um dos polos lá, né? A sede principal do Instituto Acesso está vindo aqui para o centro. Por quê? Porque nós crescemos muito, graças a Deus, e nós temos que ter uma sede no lugar onde todas as pessoas possam ir. E aqui no centro nós fomos agraciados com um empréstimo de um imóvel e ali vai ser a sede. E dali nós vamos deliberar apoio para outros projetos. E está vindo muito mais, tá? Não quero adiantar porque não aconteceu, eu não gosto. Mas claro. nós estamos com um apoio muito grande para chegar e nós vamos poder apoiar não só do campo do jiu-jitsu, principalmente as artes marciais que formam. As artes marciais que formam professores, que dá meios da pessoa sobreviver com aquilo. Então eu tenho o meu método de ensino curricular, que eu elaborei isso há alguns anos atrás, eu uso e passo para os meus. Então isso está contagiando muita gente. Rio das Ostras, um sucesso lá no bairro Nova Cidade. Sim, Um bairro conheço. bem carente. Conheço lá. Nós temos o Leandro lá, um camarada extraordinário, um cara rigoroso. Nova Cidade é um pedaço de Rio das Ostras que algumas pessoas chamam de Guaiamum, porque passa um canal, né? Sim, Ele sim. é ladeado por um canal que vai sair lá na Boca da Barra. Você antes tinha me perguntado como é feita a seleção. A seleção é natural. As pessoas sentem o cheiro de coisa boa, alguém indica, um outro fala, alguém percebe que a criança mudou o comportamento na escola, a professora na escola indica, sem nem me conhecer. Procura lá o tio Adão. Como é o nome desse tio? Adão. Procura esse tio aí que está melhorando. Você imagina uma psicóloga chamar uma mãe e falar: olha só, mamãe, vamos manter aqui as sessões, mas a sua filha precisa de estar nesse ambiente aí que ela está indo. Regra, disciplina, amor, compreensão. Temos uma turma com várias crianças com aspecto autista que é tratado todo mundo da mesma maneira. Então é amor envolvido, não é
o social é uma coisa legal, vou usar essa bandeira. Não, eu venho disso. A tua proposta é criar também um ambiente terapêutico, acima de tudo, né? De alguma A maneira. arte marcial é terapêutica. Porque do momento que você pratica a arte marcial, você vai estimular a tua endorfina, você vai suar, você estimula a tua capacidade de raciocínio, de reflexo. Isso promove desgaste calórico. Promovendo desgaste calórico, você perde peso. Aí, se o professor tem um estilo de vida mais saudável, ele vai passar isso para os alunos também. Né? Eu sofro de ansiedade, eu não sou muito bom exemplo com relação à comida, porque eu sou ansioso. Então eu desconto na comida. Em contrapartida, eu não bebo, não uso droga, não fico na noite, não tenho nada, né? E o que é terapêutico para mim, como professor, é estar naquele meio. Estar naquele meio. Eu olho para mim mesmo e vejo aquele cara que morou lá no barraco de madeira, após a separação dos pais, que parava perto de um restaurante para sentir o cheiro da comida. Eu sou rico. Faço o que eu gosto, trabalho com pessoas maravilhosas, tenho um ciclo de amizade de pessoas excelentes, tenho conhecido pessoas maravilhosas que estão abrindo portas que eu nem imaginei que um dia isso ia acontecer. E do outro lado, tem aqueles que fecham, que jogam pedra, jogam pedra. O trabalho tem muita visibilidade, né, Antônio? Tem muita visibilidade porque é feito com profissionalismo, é feito com amor, cara. É feito com amor. É de domingo a domingo, não paro. Eu não faço isso porque eu acho legalzinho, não. Eu venho disso, eu respiro isso. Isso é a minha vida. É diferente de oportunistas que querem usar a pobreza, querem usar a desinformação da outra pessoa para explorar de alguma maneira. Você quando fala da capacidade de regeneração e de recuperação do jovem na comunidade, você fala com muito brilho no olhar. Sim. E antes da gente começar o nosso papo aqui... Eu tô raspado, tá? Mas dá para perceber, né? Antes da gente começar o nosso papo, você começou a me falar, assim que você chegou, você começou a me falar da tua origem lá em Rio das Pedras, lá em Jacarepaguá. Fala um pouquinho disso aí. Então, desculpa, e como é que essa origem lá forjou esse cara com essa visão que você tem hoje? Meu amigo, eu cresci num ambiente com uma mãe, praticamente uma mãe solteira. Meu pai era um camelô que vivia viajando o Brasil todo, vendendo as coisas dele e frequentava a minha casa, né? E a minha mãe, um monstro que está no céu, criou os filhos aos trancos e os barrancos, e com toda a dificuldade que aquela mulher passava com os filhos, ela não abandonava. E todas as lições de honestidade, de fazer a coisa correta, de abrir mão de determinadas coisas, eu vi com a minha mãe. Quando os meus pais se separaram, no Rio de Janeiro, em 84, mais ou menos. Eu não sou bom de data, não. Em 84, mais ou menos. Minha mãe, acho que era muito apaixonada por ele, vai atrás dele em Salvador, na Bahia. Chegando lá, piorou mais ainda o negócio, aí que eles se separaram mesmo. Ele demonstrava amar muito os filhos, né? E aí, separaram de vez. Minha mãe volta com os filhos para o Rio de Janeiro, ele manteve lá. Aí ele não veio ver os filhos, que ela não deixava, ele não mandava a grana, porque ela também não pedia, a bicha braba, aquela guerra que só quem perde são os filhos, né? Claro. E aí, no final dos anos 90, ali, 89, ali, nós, no início dos anos 90, ali, né? Final de 89, início dos anos 90, para melhorar. Eu descobri o jiu-jitsu. Eu já ouvia falar, porque eu trabalhava num trailer na Barra, onde os caras iam pra praia, deixavam os kimonos, e eu ia comprar os utensílios do trailer nos Três Poderes, naquela Olegário Maciel. E ali eu via os caras entrando num lugar ali, numa casa, e com kimono, sem kimono, e Grace, aquela coisa toda. Tá bom, passou. Eu saio do trailer e vou trabalhar na loja de imóveis, porque orientado pela minha mãe, eu tinha que aprender uma profissão, para não morrer de fome. Um homem que tem uma profissão não morre de fome. Minha mãe orientava dessa maneira. Eu trabalhava na loja de imóveis. E ali
eu conheci Sérgio Miranda, que era um cara que foi paraquedista militar, o bichão grandão, brabíssimo, faixa preta de jiu-jitsu, faixa preta de boxe tailandês. E ele pegava os meninos para treinar com ele. E eu fui um desses doidos que fui lá ser sparring dele. Apanhava pra caramba, porque ele batia. O treino era porrada. O treino era porrada, aquela coisa toda. E esse treino era na casa do seu Renato Rufino, um ser humano diferenciado, maravilhoso, que deixava treinar. O seu Renato Rufino é um grande mestre de jiu-jitsu que treinou na Academia Fada de Bento Ribeiro, lá no Rio. A Academia Fada surge na época da Academia Gracie. O Hélio Gracie e o Oswaldo Fada treinaram lá atrás, segundo a história, com o Conde Coma. Um belo dia o Miranda para de dar aula lá no Rio das Pedras. O meu irmão, que mora no Havaí, foi na Academia Oficina do Corpo, no Rio de Janeiro, e lá era uma sede da Academia Gracie, do Academia Barra Gracie. E lá foi onde tudo começou pra gente, com o grande mestre Jean-Jacques Machado, que mora nos Estados Unidos, que nos deu a oportunidade de começar a treinar ali. Naquele meio, só leões, só tinha leões ali, e a gente estava entrando na porrada também, não muda nada. E no início, né? O mestre Jean-Jacques vai para os Estados Unidos e nos põe para treinar com o primo dele, Carlos Gracie, na Academia Espaço Vital, na Olegário Maciel. Aí voltou lá. Você voltou para a Barra da Tijuca? Voltou, não, a outra era na Barra da Tijuca também. E ali começamos a treinar, né? Fomos desenvolvendo, já tinha essa coisa de olhar o mestre dando aula. Eu ficava encantado vendo aquele cara, todo mundo tendo atenção. Então aquele menino que queria fazer parte daquele grupo lá da milícia, que era o que eu via, né? Eu já não queria mais, eu queria ser igual aquele cara. E aí isso foi me contagiando. 94, eu fui pai, fui para a Brigada Paraquedista e lá eu era um soldado comum, como outros, né? Desenvolvia as atividades da caserna e dava aula para os meus amigos. O comandante, Coronel Santos Soares, que hoje é advogado, da reserva e é advogado, permitiu que a gente treinasse lá, e o coronel também treinava. Porrada comia ali, todo mundo muito brabo. 96, um empresário de Macaé vai ao Rio de Janeiro, na Academia Gracie, pedir um professor para morar aqui. Eu tinha uma possibilidade de ir para PM, e aí numa conversa com a minha mãezinha, meu filho, me ouça, eu não queria ver você na PM, não. Quero ver você com kimono. Aí eu me desliguei do Cefap e eu... Você chegou então a começar o curso de formação? Eu cheguei a me apresentar. Certo. Eu cheguei a me apresentar. E aí ali eu saí, pedi artigo 150, é uma demissão voluntária, que saí sem direito a nada. E ali eu vim morar em Macaé, vim para cá com meu filho, com 2 anos no colo, minha mãezinha, com uma certeza, eu não posso falhar. Se eu falhar, eu volto pro barraco de madeira. E aí começou, conheci muitas pessoas boas, também me decepcionei demais aqui. Mas a vida é uma decepção. Jesus Cristo foi traído com um beijo. Quem sou eu? Adão Januário, um reles mortal. Mas na minha trajetória de vida em Macaé, eu me deparei mais com pessoas boas do que com pessoas ruins. Aí você vem para Macaé. Vamos fazer um corte aqui. E aí você falou agora há pouco que você inicia esse trabalho do Instituto, ainda que informalmente, você inicia no Parque Aeroporto. Né? Não. Quando eu cheguei em Macaé, a academia já tinha um monte de aluno. O dono da academia é muito bom de marketing. Bom, é verdade. Você veio trabalhar numa academia, verdade? Sim, na academia Costa do Sol, no bairro Costa do Sol, na academia Bushido. Sim, sim. Do professor de karatê, Alberto Veiga, da época. Então ali eu me deparei com uma situação que foi o seguinte, que me remeteu ao meu passado. Ali tinha filhos de empresários, meninos que moravam nos Cavaleiros, e já tinha os meninos vindo atrás de uma oportunidade que moravam na periferia. Sim. E aí
o da periferia não pagava, o outro pagava e entrava. O dono ficava na porta, capitalista, precisava do dinheiro para gerir o negócio dele. E aí, quando eu chegava para dar aula, eu me via parado na porta da academia, querendo entrar. Aí o professor, não, deixa esse menino entrar. Aí eu fazia um lobby, eu varria o tatame, né? Para merecer isso. E deu certo. E eu nunca pedi aluno meu para fazer nada dessas coisas. Erradamente, que eles tinham que ajudar. Então, ali nasce, no meu coração... Porque ali você via aqueles meninos chegando, querendo entrar... E não podia. Querendo ter acesso... Olha o nome da instituição. Academia. Acesso a uma possibilidade, acesso a uma chance. E isso foi o start que te deu. Sim. Aí eu fiz um acordo com o dono da academia, todos que eu colocasse para dentro, o meu percentual, o percentual dele, daquele menino, tirava do meu percentual que pagava. Chegava no final do mês, eu não recebia quase nada. E aí minha mãe já aqui comigo, meu filho aqui também, e a gente nessa guerra. Em 2005 ou 2006, me deu o start, que eu comecei a ver projeto social, como é que funcionava, não era só, tá aqui o social, eu ajudo, é social, tá bom, Deus toca teu coração, tu vai lá e ajuda do jeito que pode. Mas pra gente fazer uma coisa mais profissional, para que a gente tenha um alcance maior. Aí eu fui ao Rio, conversei com um juiz, que hoje é ministro do TJ, faixa preta da minha geração lá na Academia da Barra, e ele me orientou, cara, tem que fundar uma instituição, assim, aí me explicou como é que funcionava. Volto para Macaé com a ideia, procurei um advogado, um amigo, que começamos ali, aí vi uma contadora, aí a gente fez tudo, fez a eleição, aquela coisa toda, papelada, complicado demais, aquela coisa toda. Aí começa o grande problema, porque quando você é muito pequeno, ninguém te percebe. Quando você cresce ou tem possibilidade de crescer, pessoas vão se aproximar com o coração aberto e pessoas vão se aproximar com o coração cheio de maldade. E eu não sou muito bom de lidar com gente ruim. Eu corto na hora. E é uma qualidade, é um defeito também, porque a gente lida com a verdade e aí vem as perseguições. E a perseguição não é contra mim. Termina atingindo o projeto, que atende hoje mais de 1.000 crianças. Então, o problema vai tomando uma proporção muito grande. Mas na contramão disso, tem as pessoas boas também, que abraçam o projeto e vai ajudando. Aí o daqui joga pedra, o do lado de cá pega a pedra e ajuda a construir um castelo. As fortalezas são construídas com pedra. E aí nós vamos seguindo. E aí tem várias empresas querendo ajudar o Instituto Acesso, várias pessoas do campo político querendo ajudar o Instituto Acesso. A gente aceita ajuda de todo mundo. Sem coloração partidária, ideológica. Eu sou apartidário. Eu tenho minhas convicções. Como todo ser humano. Como todo ser humano. Eu tenho a minha preferência, né? Mas eu acredito na construção. Eu faço política pública e caminho junto com a política partidária, que tem que ter. A política partidária está aí, existe. As iniciativas precisam da política. Exatamente. O ser humano é um ser político, gente. Exatamente. A política de reciprocidade. Claro. Agora, as pessoas que não são sensíveis ao problema do outro e que são do campo político estão perdendo. E outra coisa também que é importante a gente sempre ressaltar, eu sempre falo isso, todos os campos têm algo de bom a oferecer, ainda que não seja o seu campo. Sim. Não é excludente. Não é excludente, evidentemente. Quem são os parceiros do acesso hoje, da iniciativa? Os parceiros que você pode citar. Pessoas do campo político e não, né? São empreendedores, empresários. Sim, empreendedores. Nós temos, vamos lá, Rosângela Gomes, que é a secretária de Ação Social do Estado do Rio de Janeiro, né?
soube da história do Instituto Acesso em uma passada que fez aqui. Do nada, aquela linda, maravilhosa entrou, não sabia quem era, não convidei, nada, entrou, ouvi falar, quero ver de perto, extremamente esperta, olhou o documento, falou, ó, eu vou ajudar isso aqui. Ouviu falar. Que bacana. E ela é uma ativista de direitos humanos, fez uma indicação parlamentar da cota dela, de parlamentar, nunca pediu nada em troca. Como pode? Eu já tinha tido, desculpa, a Gabriela, né? A Gabriela nasceu em 2016 com microcefalia por Zika. Tive Zika na gestação, nós temos 3 filhos e a Gabi é atípica, né? E a gente não conhecia, era um mundo desconhecido que a gente ainda tinha medo também com a questão de preconceito. Você já tinha 2 filhos anteriores? Sim. E aí com a questão de preconceito ainda, com a questão dela de ser uma criança PCD, uma pessoa PCD, né? Que a gente sabe que envolve outras questões também. E aí ela veio a epilepsia, e a epilepsia refratária. Ela fez uso de vários anticonvulsivos e não resolvia. Aí em 2017 eu vi na televisão uma mãe que conseguiu importação de um óleo de canabidiol, e aí eu falei, nossa, que absurdo, uma mãe dar maconha pro filho. Como pode dar maconha pro filho? Nunca que eu faria isso. A gente lembra, né, amor? Falei exatamente assim. E depois que a gente descobriu que a cannabis mudaria, né, a vida de Gabriela, que foi só transformando, que o primeiro uso dela foi onde a gente conheceu a cannabis, que eu fui fazer num seminário em Búzios, e aí eu aprendi que existia um sistema do canabinoide, que a gente tinha aqueles receptores, e o que o canabidiol ele poderia fazer, o bloqueio da epilepsia, ele poderia fazer a reconstrução dos neurônios, criar novos caminhos, e ela parar a crise, e foi assim. Os primeiros 3 meses de uso dela, ela baixou de 100% para 20%. Eu falei, maconha não é droga. Cannabis não é droga. Droga, sim, é o que ela fazia uso e que deixava ela paralisada, tendo crise, e que ela não tinha desenvolvimento. E depois de fazer o uso, tudo mudou. Ela começou a ter novos contatos conosco, ela passou a ter ganho motor, ela passou a tudo, a interagir mais, a parte cognitiva. Ela entende tudo. Hoje a gente vindo pra cá, ela ficou alerta, ela ficou braba com a gente, porque a gente vinha não ia trazer ela, né? Então, ela viu o movimento do povo sair de casa, trocar de roupa e ela lá. E ela lá ficou, né? Ela queria vir junto, né? Então ela tem essa compreensão, né? A planta, né? A cannabis sativa, né? Que é o nome científico da planta, ela tem muitos componentes químicos, né? Ela tem muitas substâncias. E ela tem, até onde eu consegui entender, ela tem partes da planta que são responsáveis pela extração de determinadas substâncias. Por exemplo, o bulbo, onde, por exemplo, o usuário da maconha fumada, inalada, ele usa o bulbo. Né? Uma parte da planta. A folha é uma outra parte, o caule é uma outra. Ela é uma planta muito complexa, né? Sim. Fala um pouco? Vamos que você fale um pouco. Então, boa noite. Nossa, Macaé, é um prazer, uma honra imensa estar aqui, podendo compartilhar esse momento com vocês. Falar de cannabis, melhor ainda, porque foi uma planta que mudou a história da nossa vida, da nossa família, né? Então, esse comentário que você fez aí é importantíssimo. O que acontece? Essa planta ela tem hoje mais de 123 substâncias catalogadas, mas está em estudo. Então, no momento que estamos aqui conversando, certamente desenvolvendo estudos, alguma parte do planeta, catalogando substâncias. Dentre essas substâncias, nós temos o THC, o CBD, o CBG, o CBN, entre outras. Tá? E todas isso que eu falei agora são substâncias encontradas na flor da cannabis. O THC, que é o famoso vilão aí, o tetrahidrocannabinol, né? O CBD, que é o canabidiol, o CBN, que é o canabigerol, se eu não me engano agora, desculpa se eu estiver enganado, e por aí vai. Né? Então, todas essas partes aí são encontradas na flor, que compreende ali o bulbo, compreende as partes da flor, que é o bulbo, que são os terpenos, os flavonoides, tudo ali nesse complexo dessa flor. A flor é realmente complexa demais. Então, todo esse óleo medicinal é extraído dali, né? E as folhas, o caule,
O que a gente pode dizer? Existem sim estudos, existem, por exemplo, indústria que faz com cânhamo, que é o caule, eles fazem tecido. Tem a indústria aí de construção, que faz tijolo, faz cimento, tudo isso são produtos derivados da cannabis, certo? Porém, a nossa direção é a cannabis medicinal, que a gente só usa a flor. E aí, para a gente chegar no ponto de extrair o óleo, tem todo um processo anterior, né? Todo um trabalho, todo um manuseio com a flor, até chegar no ponto da extração. E todo um estudo de composição, né? Porque o óleo, ele não é igual para toda aplicação. Se uma pessoa precisa do óleo porque ela tem dores de coluna crônicas, o óleo vai ter uma composição. Sim. O caso de alguém que tem um distúrbio neurológico como uma epilepsia, por exemplo, esse óleo vai ter uma outra composição. O óleo não é todo igual. Não. Né? Não. Ele é feito de maneira meio que personalizada. Sim, porque nós temos o receptor endocannabinoide. Isso é uma descoberta científica que foi vinda de Israel, do neurocientista, né, o Rafael Mitula. Ele descobriu uma das composições e aí ele fez até um estudo científico, né, com algumas pessoas, deu um pedaço de bolo, partiu um pedaço de bolo, uma fez um bolo de cannabis, né, e aí partiu e deu algumas pessoas. Uma sorriu mais, outra ficou apática, outra ficou pulando, outra ficou brincando, outra dormiu. Então descobriu que cada indivíduo tem uma forma... Tem uma reação diferente. Cada um tem um sistema endocannabinoide receptor, mas tem uma recepção diferente. Certo que os estudos científicos têm as descobertas que o CBD, que é os dois compostos mais usados, que é o CBD e o THC, hoje, em remédio, né? O CBD, eles são mais das funções, ele pega mais as funções neurológicas, que é o do receptor CB1, e o CB2 também, ele vai o CBD, mas ele vai também com a composição do THC, porque o CB2, ele é mais os receptores das dores crônicas, da autoimune. Então eles prescrevem os óleos com um pouco mais de THC, mas isso as associações é que conseguem hoje fazer uns óleos mais dosados, meio a meio, mais balanceado, por conta de ser liberação judicial, né? Uma liminar judicial. Ela não é como uma indústria de importados, de uma importação, que a pessoa vai lá, faz o pedido da Anvisa e tal, e vai e importa, que de acordo com a RDC 327, a importação tem que ser um óleo de cannabis até 0,3% de THC e muita... Ou seja, ele tem que ser... Não, tranquilo. Ele tem que ser uma coisa ali daquele formato. Isso. Ele não pode ser personalizado. Não, aí ele não tem essa personalização porque é de acordo com a RDC e tem que acompanhar por conta das liberações da Anvisa. As associações, elas não são assim. A Anvisa também não tem uma ONG hoje no país que é liberada pela Anvisa. Né? Ainda não houve uma RDC, uma normativa uma RDC que adequasse as associações para que houvessem os óleos... avaliados pela Anvisa, né? Mas, é igual como a colheira. Hoje a gente faz a rastreabilidade desde a planta até o produto final. Para que justamente quando vem uma receita médica, o médico receitou, foi por dores crônicas. Aí o médico prescreveu um óleo que é meio a meio, tem meio a meio THC, meio CBD. E aí é cultivada a planta de CBD e é cultivada a planta de THC. Ali, quando a planta ela tem mais composição de CBD e a outra ela tem mais composição de THC. E aí, quando vai pegar a flor para fazer a extração, é feita a extração de CBD, extração de THC. E aí, a gente manda para análise, ou a gente manda na Unicamp, que é uma parceira, ou a gente manda para o UFRJ, ou para a Dow Solution, que é um laboratório autorizado pela Anvisa, para ver. É um laboratório autorizado pela Anvisa para fazer análise, mas não libera a associação, mas eles sabem que faz a análise lá. E a Unicamp também, para estudo científico também, para ajudar nos estudos, né, de toda a descoberta que veio agora dos canabinoides. Então, fez análise do THC, fez análise do CBD, aí na hora de fazer a manipulação, a farmacêutica, ela gera um lote
de produção. O médico ele tem que se adequar àquela produção. Não é feito manipulado por pessoa. Uma pessoa é 10 miligramas por ml de um e 3 miligramas por ml de outra composição. Não. Ele é uma produção de CBD, uma produção de CBD com THC e assim vai. Tem os seus produtos e aí faz também análise e aí do ele lote. prescreve o que chega mais perto daquilo que ele entende, que é a necessidade daquela pessoa que ele está prescrevendo. Isso. Como Gabriela, para epilepsia, o canabidiol. E aí ela usa o canabidiol que tem até 0,3% de THC, que é justamente pro caso dela. Eu, por exemplo, eu tenho a ansiedade. E aí eu faço uso para ansiedade e eu faço uso mais para controle de ansiedade, porque ou sono, para regular o sono. Eu uso o CBG. É um composto que ele é utilizado para controle de sono também e para também ansiedade. E aí é um óleo totalmente diferente do dela. É bem diferente, porque o meu corpo, ele pede isso. O meu sistema endocannabinoide, ele pede através de uma anamnese feita por um médico, e aí ele verifica qual canabinoide melhor pela anamnese, estudo dele, científico ali, e aí o estudo humano, e aí ele vai e indica aquela composição ali, receita, faz o laudo, e aí a associação pode cadastrar aquele associado e dispensar para ele, ajudar. Você teve a Gabi, um dia vendo televisão você viu que uma mãe importou o óleo de cannabis, se espantou no primeiro momento, mas passado o espanto, algo te fez ir procurar e ver aquilo ali. Foi um relato de uma outra mãe ou dessa mesma mãe falando das maravilhas do que tinha acontecido com o seu próprio filho? Isso que despertou a atenção? Então, eu conheci uma mãe, eu falo que ela é anja, a Dani. Eu conheci uma mãe, não foi acaso, foi um propósito mesmo. A gente foi no Rio. No Rio. A gente foi no Rio fazer um exame de Gabriela, atravessei a rua, fui na padaria, a gente foi almoçar, que era uma padaria que você almoça, e aí o esposo dela me abordou, falou que queria pagar minha conta. Aí ele falou assim, porque eu tenho um filho, eu recebi ajuda, Deus mandou eu vir aqui, tem que te ajudar. E você vai ter que aceitar. Aí meu esposo estava junto, na hora de sair na porta, ele falou assim, vocês são de onde? Aí, gente, de Macaé, eu também sou de Macaé. Eu falei, tem alguma coisa. Aí fiz o contato com a esposa dele, ela estava num grupo que eu tinha criado na época para conseguir fisioterapias para muitas mães, para poder fazer um relatório de quantas mães tinham em Macaé, e entregar para o prefeito para conseguir mais terapia para essas crianças. Sim. Porque Gabriela tinha através da Unimed, mas aquelas crianças não tinham. A gente queria ajudar também. E aí ela já estava no grupo. Olha só. Aí eu comecei a conversar com ela e ela falou para mim que ia numa médica, que ia receitar o canabidiol e que ia nesse seminário. E aí eu fui junto com ela. Porque eu falei, bom, droga por droga, minha filha já estava usando droga que era da farmácia, então eu vou lá conhecer. Isso. E aí nós fomos juntas conhecer sobre a cannabis medicinal. Foi onde a gente descobriu que existia o sistema endocannabinoide e que poderia sim ser o uso para ela, e que poderia ser uma alternativa e que poderia vir ajudar ela. E aí a gente começou a receber doação do óleo, que hoje é um amigão nosso, que eu falo que ele é um pai e ele é um avô para Gabriela, porque é jornalista, ele é advogado, ele é ativista na causa. Hoje ele é coordenador de um projeto lá em Búzios e ele ajudou muitas crianças e continua ajudando. E a gente não poderia ficar ainda naquela, porque a gente, para poder comprar, ia ser um custo de mais de R$6 mil de um importado. Sim. E a gente recebia doação e não podia ficar nessa situação. E a gente faz o que agora? Vamos plantar? A gente recebeu uma planta, a gente ganhou uma plantinha, na época de uma pessoa muito amiga também. E aí a gente começou a cultivar aquela planta, a gente fez o curso, de cultivo, fez o curso de extração, pegamos o advogado, que já era o advogado da causa de Gabriela das fisioterapias, ele fez o processo, entrou, com 5 dias saiu o nosso HC, que foi o habeas corpus, né? Você pediu um habeas corpus preventivo para poder cultivar sem correr risco. Sem correr risco. Era de eu atravessar, a gente ir pra rua, né, amor? Passava o carro da polícia, a gente ficava morrendo de medo. Uma vez eu lembro que eu estava assim no Tropical Plaza, o Rodrigo me ligou e tem o carro da Polícia Civil aí na frente, você fica de olho. Se não vai te pegar aí, mas era sério mesmo, cômico, mas era trágico. Por algum tempo, vivemos na desobediência civil. Sim. Porque o que acontece? Houve um momento, como você citou, o que fez a gente correr atrás da cannabis? A gente estava mergulhado, estava no limbo, a verdade é essa. Porque a gente já tínhamos tentado de quase tudo. Tínhamos tentado vários remédios, então estava a minha esposa com depressão, com ansiedade, estava eu no desespero total. Então, assim, a família estava em pedaços, o coração estraçalhado.
Então, nesse momento, a gente viu a luz de Deus também, sabe? E a gente não sabe explicar isso, a gente só sabe que a gente foi para frente, foi para cima, porque quando a gente começou a ministrar o óleo da Gabriela, a gente já viu melhoras nela. A gente procurou o óleo, a gente procurou a cannabis, porque estava incomodando muito o nosso coração e a nossa alma. Porque a gente estava vendo a nossa filha, a vida da nossa filha indo embora, sabe? A gente estava vendo a nossa filha A verdade é essa, porque os medicamentos que a gente dava para ela eram medicamentos que, se você for olhar a bula dele, mata. Um anticonvulsivo, um anticonvulsivo, o efeito colateral dele é convulsão, é convulsionar. Então, você toma uma droga que você acha que está sendo um alívio e está te empurrando para a cova. Além de prostrar demais, né, de te paralisar, de comprometer a tua qualidade de vida. Exato. Numa criança, então... Isso, então foi isso. 5 anticonvulsivos. Então, assim, a gente via feridas assim na linguinha dela. Foi um momento assim que foi Deus, foi a mão de Deus. Estômago, sim, o aparelho digestivo todo. Sim, foi um momento que, assim, foi a mão de Deus, porque estava acontecendo tudo isso. A imunidade baixíssima, então assim, de 15 em 15 dias de internação, pneumonia era... A cada 3 meses eram umas 4, 5 pneumonias. E aí, o sucesso de vocês nesse atendimento da Gabi, eu acredito que tenha chamado a atenção de outras mães, de outros pais. Sim. Né? Porque eu quero chegar no movimento Acolher, nesse trabalho de vocês. Teve um momento em que vocês viram que isso tinha que se tornar maior. Sim. Exato. Então, foi nesse momento que a Denise comentou aqui, que o dinheiro, eu trabalhava, ela trabalhava, e aí a gente tinha uma condição legal. Só que, de repente, a nossa vida... Gasta-se muito, né? Sim. Porque gasta-se muito. Se você analisar e falar assim, nossa, eu estou tendo um gasto Gabriela vive exorbitante, mas com certeza que é uma coisa certa, não é um gasto, né? É um investimento. Não, com certeza. Mas sim. quando você tem um gasto em tentativas, isso é muito gasto, porque você vai tentando e vai se esvaindo de recurso, de tudo. Então, aí foi nesse momento que a gente conseguiu, o advogado, ele fez a causa pra gente, trabalhou, foi um instrumento também usado por Deus. E aí a gente... Preconceito, Rodrigo, mas quando eu descobri que aquela planta, que é uma erva, foi deixada por Deus aqui... É da natureza. Para nós fazermos uso da nossa melhor forma e quando aquilo entrou no meu coração de tal forma, que quando perguntaram se os vizinhos estavam achando que eu estava cultivando, para te ser sincero, eu nem escutei isso, porque o nosso foco era outro. A gente teve preconceito familiar, sim. Claro. Nessa época vocês moravam em que bairro? No aeroporto. Moravam no aeroporto. Sim. Então, houve esse estranhamento da vizinhança? Não, até que não, porque por eles conta sabiam disso, da situação da Gabriela. e eles viam o nosso Os mais desespero. próximos, pelo menos. Principalmente o vizinho mais próximo, que ele falava, ele é muito meu amigo, nosso fã, ele incondicional, amigo da Gabriela, porque ele fala assim, eu vi o seu sofrimento, eu via vocês acordando de madrugada para ir para o hospital, eu via você, eu embarcava, eu vi o seu sofrimento, meu irmão, e agora eu vejo a Gabriela como tá grande, como tá forte. E aí hoje ele faz o uso também, né, do óleo, da pomada. Então foi aí, nessa pegada, aí fomos, e aí comecei a cultivar embaixo da escada. Sim. E aí esse mesmo amigo que a Denise falou, que é um professor, que a gente tem muita gratidão por ele, ele falou, eu vou te ensinar a fazer o óleo, porém com uma condição, você vai ter que fazer com a sua flor. Foi muito sábio ele. Porque depois, mais tarde, eu entendi isso. Porque ele falou, vai dar certo, o óleo é bom, é muito bom. E quando você não souber cultivar e a sua filha estiver precisando, convulsionando, você vai recorrer a quê? A quem? A planta demora no mínimo 4 meses a 5 meses para ficar pronta. Então aí assim foi feito. A gente fez o cultivo e aí aprenderam artesanalmente. Aprendemos artesanalmente, fizemos. E aí foi com a Gabi, e aí foi com a nossa filha, foi com a amiga, e fomos indo. De repente, aí foi no boom que você quer chegar e vou deixar ela completar. Todo mundo, né? Aí o advogado mais uma vez, gente, vocês estão descobertos, porque a gente tem, até então tínhamos o HC, né, o habeas corpus para fazer uso da Gabriela. Específico para a Gabriela. Específico para a Gabriela. Isso nos cobria, assim, nos cobre com a quantidade de plantas. Né? E aí, de repente, tinha um amigo aí, e aí a gente você vê uma criança, ô Silvio, e você poder ajudar aquela criança. É bom que você não veja, porque se você vê, você vai ajudar. Concorda comigo? Você não vendo, a gente já e quer ajudar. E aí você está de
diante daquela situação e você sabe que é uma planta que você consegue plantar na sua casa. Então você não vai negar para uma criança. Indiferente do que, né, vamos dizer, a indisciplina civil fala que pra gente fazer, o que é o sistema. Então, aí nós corremos atrás e não resolvemos, mas foi a situação que nos empurrou a isso. Levou a criar, a acolher. Acolher com judicialização, né, do processo, e aí a Denise Muitas mães acabavam nos procurando, até na fisioterapia da Gabriela. A Gabriela está tendo desenvolvimento. Aí até a fisioterapeuta falava, a Gabriela está fazendo uso de canabidiol, procura a Denise para saber como é que faz o uso. Aí vinha outra mãe que me conhecia. Foi virando uma rede de informação. Aí a gente tinha dá certo muito rápido, Silvio. Para ajudar, sabe? As crianças autistas, crianças... Eu conheço casos de crianças que não verbais que utilizaram, que é fenomenal. A gente tinha uma quantidade de plantas e que ali já não estava mais... Dando espaço. Sim, para ajudar outras crianças. E aí a gente começou, passava drone no prédio em cima, aí a gente já ficava com medo de estar ajudando. E aquelas famílias, aí a gente pegou o advogado novamente, aí ele falou, vocês estão ajudando outras pessoas, vocês podem perder o de vocês. Falei assim, então o senhor vai ajudar a gente a fazer um novo processo para a associação. Aí a gente constituiu a ata, estatuto, criamos a pessoa jurídica. E aí mais uma vez mergulhamos aí na preocupação. E aí a gente, direção de Deus, ó. Deus botou no coração, tem que ser, então aí a gente se entregou e... Aí o doutor Hélio fez o processo pra gente, e aí a gente foi com 20 famílias. A gente iniciou com 20 famílias, aí veio farmacêutica, né? A gente registrada no CRF, a ONG também é registrada no CRF. Então, que a gente recebe visita do CRF para fazer fiscalização. E aí a gente tem o laboratório, a gente ampliou o laboratório, hoje a gente tem 12 salas de laboratório, a gente tem o administrativo, o financeiro, no acolhimento hoje nós temos 3. Firmou parceria para fazer análise. 3 pessoas, temos parceria com a Unicamp, temos parceria com a UFRJ, parceria com a UFRJ também do Rio, do Fundão, que é o LBCD, que é o antidoping. E a gente manda insumos para poder fazer pesquisa, para poder também ampliar a quantidade de produção também e aproveitamento dos insumos também para outros tipos de produtos. A gente hoje aí nós temos também assessoria, né? Todos a gente tem os colaboradores são CLT. Todos os colaboradores, hoje nós temos 10 registrados em carteira assinada. Hoje a associação ela emprega, hoje o dinheiro que eles recebem, eles podem pagar aluguel, eles podem levar comida para dentro de casa. Isso que se fosse de uma outra forma uma lei que não precisasse de entrar judicial, seria bem diferente, empregavam-se mais famílias, porque a gente vê a diferença de o uso de 5 anticonvulsivos, a Gabriela usa 1, e o óleo de canabidiol. Então, aqueles 3 ali que a gente que era custeado antes, a gente pôde ajudar ela em outras coisas, né? Então, uma família ela pode usar para outras coisas dentro de casa. Para se alimentar, para comer, para comprar outras coisas dentro de casa. Quem precisa é um gasto que vai ter que fazer, porque esse tipo de medicação não tem na rede pública, o SUS não cobre. Alguns são cobertos pelo Estado, que você tem que fazer um processo para que o Estado te forneça, o governo do Estado. Sim. Porque a dispensação de medicamentos via SUS, que é quem executa o município, não tem esse tipo de medicamento. Não anticonvulsivos. Talvez tenha 1, 2... não sei, eu lembro que uma determinada época não tinha Tegretol, ele não era, o Tegretol, por exemplo, não era da dispensação do SUS. A gente chegou a pegar o levetiracetam. As pessoas têm que comprar. No SUS. Então, aí a gente levou, até na que a gente fez o grande expediente, a gente pediu para fazer o grande expediente, depois a gente fez a audiência pública. E a gente pegou uma lei, a gente entregou na época a um vereador, e aí ele abriu, foi muito aberto a causa, e aí ele criou o projeto de lei e o prefeito sancionou, né, a lei há no município. Inclusive, quando alguém não tem no município, a gente pega e fala, pega o seu advogado, e aí você vai pegar a sua receita, vai pegar seu laudo, os exames, pede ao médico para fazer um relatório do uso do canabidiol, a diferença do uso do fármaco antes, o que mudou, para ir lá na defensoria ou
um advogado, para você abrir um processo ou contra o plano de saúde, ou contra o município, ou contra o estado, para que você tenha direito ao seu produto. Inclusive, a associação hoje ela atende alguns processos judiciais que de custeio baixo, mesmo assim. Tem pessoas que preferem entrar para ajudar também a associação, porque a gente tem uma produção, são funcionários, são pessoas que recebem, que levam o seu ganha-pão. Tem a produção, a gente não tem subvenção, a gente não tem ajuda de ninguém. A gente não tem verba do governo, a gente não tem verba no município. Tudo é feito através dos associados para a associação e a associação devolvendo de volta para os associados. Né? Hoje a gente tem 2.300 associados. De 20 fomos para 2.300 e vem crescendo cada vez mais, porque a gente tem visto que tem a solução ali. Ou seja, você tem associados em Macaé, municípios vizinhos, no entorno. No Brasil, tem. Fora do estado do Rio. Tem fora do estado do Rio. Tem São Paulo, Minas Gerais, no Sul. A gente tem vários países aí. Vários estados. Vamos para vários países, né? Quem sabe? Eu recebo. Agora, eu quero vários estados e municípios. Eu quero acrescentar uma coisa aí, Silvio, um detalhe que faz toda a diferença. Eu acho que assim, até um dos carros-chefes da nossa luta. Da nossa luta mesmo, que é o seguinte, veja bem, como a gente já foi explicado aqui, ninguém é igual a ninguém, então a doença que acomete um ser humano não é a mesma que acomete, vai ser diferente. Então, por exemplo, você falou dos valores. Na época, o que me impulsionou demais e o que me impulsiona até hoje essa luta, que é o seguinte, a dose da minha filha, Gabriela, eram 3 frascos por mês. Porque a gente está falando de uma patologia que é grave. Não é uma dorzinha de cabeça, por exemplo. Tem pacientes na Colhe hoje que faz uso de um frasco 40 dias. 60 dias, 60 80 dias. Mas também, em contrapartida, nós temos pacientes que faz uso de 3 frascos por mês. Que são os casos mais graves. Que era o caso da minha filha. Aí a gente esbarrou naquela situação que você já comentou com a gente mais cedo, que a gente falou agora, da importação, aí é em dólar. E aí para um pai de família, uma família brasileira, importar 3 medicamentos, doideira, né? É inviável. Aí a minha luta começou aí, eu falei, mas que medicamento? O que tem dentro desse medicamento? É maconha. Calma, se plantar maconha, nasce. A cepa certa então, para aquele determinado tipo de patologia. Isso me impulsionou. Aí agora vemos outra que é paralelo a isso. A Denise comentou aqui, que é o 0,3 de THC. É o vilão da história toda, o tetrahidrocannabinol. Porém, as pesquisas mais avançadas e os estudiosos mais comprometidos com a causa, já foi comprovado, já existem estudos, já existem todo tipo de pesquisa que você precisar, que o efeito da cannabis no nosso organismo, o efeito da maconha no nosso organismo, é um efeito tipo entourage, ou seja, um efeito comitiva. Como é que é esse efeito comitiva? É tipo uma orquestra, vai todo mundo junto. Por exemplo, na orquestra, nós temos lá vários instrumentos. Imagine que cada instrumento daquele seja uma substância que tem dentro da flor, que foi citado aqui mais cedo. Então ali tem a orquestra, tem um lado da banda que é o CBD, tem um lado da banda que é o CBN, tem um lado... E aí eles vão reger nosso corpo, que é o... É aquela junção harmônica que vai promover o resultado. Exatamente. Aí é a nossa causa. Por que eu quero explicar isso? Porque a indústria, ela quer fazer o quê? Ela quer isolar o composto. Ela quer isolar o composto. Ela quer pegar somente o CBD e 0,3 de THC. O nome disso, com todo respeito... Com todo respeito aos estudiosos, é claro, de repente são opiniões, mas eu posso falar do que eu vivo, certo? Com propriedade. Esse 0,3 de THC é nada mais, nada menos do que o preconceito. Porque o efeito precisa de todos os endocannabinoides para fazer o efeito no organismo. Então, se você isola ele, você vai estar... Assim, você não vai estar tendo efeito. Ou seja, a ideia do 0,3 do THC seria como limpar a barra do produto final. Isso. Exato. Tipo assim, gente, esse produto final aqui não tem o princípio alucinógeno. Isso Exato. A ideia é essa, deixar ele mais bonitinho. Sim. Exatamente, para a indústria. E isso ficou com o quê? É por conta da RDC, porque a RDC que foi criada, ela só permite até 0,3. Então, eles já fazem exatamente assim, por conta de uma norma que é assim. Que é para passar a ideia de que você não tem ali o suposto princípio alucinógeno. Deixa eu falar uma coisa para vocês de princípio alucinógeno, uma coisa importante. Eu nunca fumei maconha.
Eu nunca fumei maconha, eu nunca tive vontade de fumar maconha. Entendeu? Mas conheço muita gente que fuma maconha. Conheço jornalista, conheço radialista, conheço professor, conheço médico. Eu conheço médico que fuma maconha regularmente. Sim. Conheço engenheiro. E eu vou falar uma coisa para vocês de gente que eu conheço. Nem todo mundo tem o mesmo efeito fumando maconha, o mesmo cigarro de maconha. É pelo sistema do canabinoide. Um ri igual um doido, o outro fica depressivo. Eu conheço gente que chora e conheço gente que não sentiu nada, que fumou e falou, isso é uma porcaria, pior do que um Hollywood. Outros produzem, outros viram artistas. Não fez efeito nenhum. Outros pegam uma tela e pintam algo maravilhoso, fazem uma composição musical fantástica e outros simplesmente puxam o edredom e vai dormir. Ou seja, não tem o mesmo efeito para todo mundo. Não, é o sistema endocannabinoide com seus receptores. Não é uma receita de bolo, como um medicamento. Ele é feito, por isso que ele é tudo dosado, né? O médico, quando ele faz a dosagem, ele faz o controle. E aí, talvez, o canabidiol que tu use 3 gotas de 12 em 12. Talvez eu precise usar 7 gotas de 12 em 12. Talvez o meu receptor esteja mais vazio. Existe algum tipo de exame que detecte nas pessoas a predisposição ao tipo de receptores? Tem um exame de DNA. Então a pessoa pode fazer antes de fazer um óleo. Para saber qual canabidiol é melhor para ela. Pode saber o que se adequa para si. Sim, tem um exame sim. Legal. Agora, deixar aqui mais uma vez ressaltar, fortalecer esse assunto que você colocou e que é muito importante. A gente recebe muita pergunta. Posso dizer para você que a grande maioria das pessoas mais próximas perguntam. A pergunta que eles fazem para mim é assim: Rodrigo, e aí, o óleo dá o barato? Então, assim, eu já vou adiantar essa pergunta. Não dá. Não, é um óleo medicinal. Você não vai fazer uso do óleo e ficar doidão, vai ficar chapado. Não. Esse óleo vai regular, ele vai te regular, ele vai regular as suas atividades cerebrais, ele vai te regular, ele não vai te deixar chapado. Não, a gente costuma dizer o quê? Isso até para a nossa segurança e para diferenciar essa questão de... porque maconha... Não, peraí, isso aí é medicinal, isso não vai deixar ninguém louco e... Como a gente fala, tudo que é demais... Sim, não faz com bem. Certeza. Vai levar algum efeito adverso se você levar demais. Se eu fizer o uso do óleo de THC, eu faço uso para me dar foco. 2 gotas de manhã e 2 gotas à noite. Me dá foco. Se eu tomar à noite certo horário, eu fico acordada. Se ele usar o óleo de THC, ele dorme. Se ele usar o óleo de CBD, ele fica acordado. Se eu usar o CBD, eu durmo. Nós somos totalmente ao contrário ao nosso efeito do sistema endocannabinoide. E voltando para a questão da flor, você falou que sobre os amigos que fumam. Então, existem médicos... Existe uma associação no Brasil que ela até conseguiu a liberação de flores porque ela entrou com um processo só para aquela quantidade de associados, que são pacientes que são graves, inclusive pacientes de câncer, em fase terminal, cuidado paliativo. Acabam utilizando o médico, ele prescreve porque muitas das vezes está com dor, não tem mais disposição de vida, e não come. Fazem inalação, não é isso? Está com depressão, então eles fumam. Isso, ou usam no vaporizador, no vapor, e utiliza, aí ele vai dar o barato sim. Isso. E aí aquele barato... Eu li alguma coisa sobre isso. Ele volta, ele sente vontade de comer, ele mexe com a anandamida, que é aonde faz a alegria, a felicidade, o hormônio da felicidade e da alegria, e acaba ele voltando a ficar alegre, feliz, ele vai sorrir, e ele não vai sentir dor. Então, em alguns casos, precisa ser prescrito junto com um óleo para poder ele ter uma qualidade de vida e um prolongamento, nem que seja 30 dias, 40 dias, e para que ele possa ter uma qualidade de vida com a família poder estar junto com ele ali. Então, a gente sabe que há prescrição sim, e há tratamento sim com a flor de cannabis para dores crônicas, para epilepsia grave adulta, mas os estudos apontam para maiores de 18 anos, maiores até de 18 não, maiores até de 22 e 23 anos, né, que a Denise falou do estudo científico, uma amiga. Então, tem que ser maior para isso e para que ele venha medicar, porque a flor, né, no caso fumada, o THC, então existe uma quantidade, uma prescrição, que é tudo demais, açúcar demais faz mal, sal demais faz mal, um óleo demais prescrito pode dar uma sonolência, pode deixar muito acordado, como no meu caso, se eu fizer uso do THC demais. Então, tudo tem um controle, né? Tudo é medicado, tudo controlado, né?
Rômulo Campos, a época. Então, muita gente boa naquela época, nos anos 80, preocupado com a chegada de muitas pessoas, né? Nosso município teve um estouro em relação a seu número de habitantes, né? Então, naquela época, a pressão socioeconômica sobre os ambientes naturais se dava de uma maneira muito intensa. Então, aquelas pessoas mais antenadas já com essa questão ambiental, da questão da preservação, né, ambiental, já se mobilizaram, né, e para oferecer uma certa resistência, né, a tudo que se configurava naquela época, principalmente a especulação imobiliária em relação àquele entorno lá da... Mas o que motivava esse pessoal? Era o que já estava acontecendo ou a previsão daquilo que viria a acontecer? Exatamente, é o que estava por vir, né? Tomando como modelo... Era uma ação preventiva. Tomando como modelo outras cidades do Brasil, né, que sofreu essa ocupação, essa especulação imobiliária. Essas pessoas super antenadas na época, né, já antenadas nessa questão, ofereceu uma resistência para a questão justamente para a gente conter um pouco o desenvolvimento a qualquer custo, né, e propor um desenvolvimento mais de acordo com a questão da preservação. Você está falando ali de 1982, 83, a Petrobras já tinha chegado na cidade. A Petrobras chegou em 77, 78, né? Mas as empresas estrangeiras, as multinacionais de perfuração, já haviam chegado também? Ou elas estavam chegando? Estavam chegando, por isso que se deu muito a questão da especulação imobiliária com a chegada dos gringos, que a gente falava na época, né? Então a presença dos gringos em Macaé trouxe muito dinheiro, né? E os gringos já tinham a concepção dele lá de desenvolvimento, né? Lá na Europa, Estados Unidos, né? Então já tinham essa intenção de ocupar os melhores lugares de Macaé, de morar nos melhores lugares, né? E assim, a gente categorizando de certa forma, né? Aquela área ali da Praia dos Cavaleiros, Começou por ali, né? Começou por ali, né? Aí depois se expandiu lá pro lado da Praia do Pecado, hoje Praia do Pecado, antiga morada das Garças, vivendo da Lagoa, né? E aí tinha aquele gap ali, aquele ato ali entre o Cavaleiro e hoje Praia do Pecado, que né? Uma área grande pra caramba que tem ali, que dá face pro Pecado, face para a praia e face para a Avenida Amaral Peixoto. São 200 mil metros quadrados de restinga, diga-se que é uma área de preservação permanente, né? Pela legislação brasileira ambiental. E naquela época ainda era de propriedade da Refer, né? Que é o Fundo de Seguridade aí. O pessoal da rede ferroviária. Da rede ferroviária. E aí, isso aí, de certa forma, ajudou a preservar aquela área, porque existia todo um imbróglio em relação à propriedade daquela área, então demorou-se um pouco para definir, né? Só uma curiosidade, a Refer comprou aquela área com o objetivo de preservar ou também de praticar especulação? Não, na época a Refer, na verdade, ela utilizava aquela área ali para retirada de areia, para manutenção dos trilhos. Ah, sim. Né? Os trilhos, que antigamente o transporte ferroviário em Macaé era vigoroso, né? Pujante, né? E é um modelo que a gente até defende que retorne, né? Porque está comprovado que... eficiente, menos poluente. Exatamente. Então, mas naquela época era de propriedade da Refer, e aí já acontecia de maneira muito intensa nos Cavaleiros, principalmente depois, hoje, Praia do Pecado, a ocupação por imóveis de grande poder aquisitivo, né? Então essa galera lá nos anos 80, com um movimento chamado Pecado é Nosso, já ofereceu uma certa resistência, né? Tanto que o primeiro decreto que foi publicado pelo prefeito na época, no ano de 92, já foi decorrente dessa luta, dessa mobilização, né? Então, com a chegada de mais e mais pessoas em Macaé, houve o desenvolvimento de todas as áreas, né? Inclusive da prática do surf, que é a geração que substituiu esses intelectuais, artistas, jornalistas, essa galera antenada da época, dos anos 80, passou a conviver com a galera do surf, né? Que chegava em Macaé, com a galera que ia começando a aprender a surfar. Então as pessoas interagiam ali na Praia do Pecado, né? Em frente à Restinga,
que era um espaço assim, com melhores ondas, né? A galera já antenada nos movimentos aí, já de contracultura, na época, muito influenciada pelo Pia de Ipanema, essas coisas. Então a galera já convivia de uma forma muito harmônica ali. Então foi assim apesar desse pessoal no início ali, até hoje, dar um suporte, de certa forma, às pessoas que chegavam ali, principalmente pela prática do surf, que nós éramos jovens, né? Então a gente não tinha muita experiência, assim, de vida, de como conduzir a questão. Como se articular, né? Isso, exatamente. Então essa galera lá no início foi muito importante, que ajudou essa nova geração que chegando em Macaé e frequentando a Praia do Pecado se organizasse e oferecesse uma certa resistência a essa especulação que se instalava na cidade. E ali começou os movimentos ali em relação à preservação daquela área, né, para poder, quem sabe no futuro, se Deus quiser, a gente criar uma unidade de conservação ali. E aí o movimento Associação Praia do Pecado, ele surgiu, né, mais propriamente nos anos 90 ali, já com esse nome, Movimento Associação Praia do Pecado, né, quando uma série de eventos se deu, né, em relação a algumas agressões ali, aquela área de preservação permanente, né? Sim. E aí a gente muito fortemente reagiu. Eu posso citar aqui uma delas, que foi a construção de um calçadão ali no ano de 1996, né? Que nós lutamos muito para poder barrar. Nós avisamos que... Calçadão na Praia do Pecado. Já existiu ali um calçadão que ligava o Cavaleiro à Praia do Pecado. Ah, sim. Só que ali a gente... Naquela época já acontecia as ressacas muito fortes, periódicas, né? Como acontece hoje, e tende a ficar cada vez pior. Na época a gente avisou, olha... Foi até, na época, na imprensa, saiu como o calçadão mais caro do Brasil. E a gente avisou muito, assim, prontamente, que aquilo ali não poderia ocupar aquele espaço, né? Aquele calçadão não poderia estar ali. Porque as ressacas cíclicas iam tomar aquele espaço e ia destruir o calçadão. E assim aconteceu, né? Então, a partir dessa construção, da supressão de vegetação para a construção desse calçadão, né, a gente reagiu muito fortemente, né? Foi quando a gente ganhou o corpo, né? E a coisa culminou nos anos 2000, mais precisamente no ano 2000, quando se tentou a força ali, abriu uma estrada, né? Uma operação de guerra numa noite de janeiro do ano de 2000, onde dezenas de caminhões de barros, tratores, empilhadeiras, de tudo de aparato. Mas qual era a ideia? Fazer uma ligação do Cavaleiro? A ideia era fazer uma ligação entre o Cavaleiros e a Praia do Pecado de qualquer maneira. Sem passar por aquele traçado que está lá hoje. Isso. Fazendo uma alternativa de linha reta. Isso aí já, inclusive, com a intenção já de servir à especulação imobiliária, né? Então foi feita ali uma operação de guerra numa noite do ano de 2000, de janeiro, e aí a gente reagiu muito fortemente, porque foi uma operação assim, drástica, onde se tentou fazer uma estrada de barro vermelho sobre as areias finas e límpidas da Praia do Pecado, né? Aí houve uma reação muito forte, inclusive nessa noite houve confronto, houve vias de fato, Eu fico imaginando aqui, parece uma ideia de Jerico, né? É uma coisa inconcebível. Um negócio desse. É uma coisa inconcebível. Então a gente reagiu muito fortemente, inclusive a gente, naquela noite... O pau comeu. Pau comeu, exatamente, a expressão é essa. Aí ali amanhecemos ali o dia, né, naquele enfrentamento ali, os ecologistas, ambientalistas, contra um aparato gigante do poder na época, era executivo na época. E aí a gente reagiu muito fortemente, e aí a partir desse evento, né, a gente fez já, ainda no ano de fevereiro de 2000, um grandioso abraço que marcou muita sociedade macaense, onde ali 5, 6 mil pessoas estiveram, todas elas numa manhã de sol, de uma maneira uníssona, clamor pela preservação do espaço, onde nós conseguimos ali dar a volta a toda aquela restinga, abração da restinga.
Foi emocionante no ano de 2000. E aí a gente conseguiu, assim, movimentar e oferecer uma resistência muito grande, né, ao que se pretendia naquela época ali. Tanto que no ano de 2000, dezembro de 99, houve a venda daquele espaço da Refer para hoje o atual proprietário, que se chama-se Lagra Empreendimentos Imobiliários. Diga-se de passagem, é um capital que nós consideramos especulativo, sem compromisso nenhum com a qualidade de vida da nossa cidade. E nós, gente de fora. Né? Gente de fora. Capital especulativo, né? Que chegou, comprou aquela área ali da Refer com o objetivo de construir ali 800 apartamentos. Eu tinha uma informação, inclusive, que aquela área também pertencia a um grupo empresarial que detém 300 farmácias no estado do Rio de Janeiro, que é o grupo Jamil Vasconcelos, das drogarias Pacheco. Isso não corresponde à realidade? Não é verdade? Não, corresponde. A Lagra é um braço desse grande conglomerado financeiro, que inclui as drogarias Pacheco. Família Barata. Samuel Barata, inclusive faleceu há poucos meses atrás, né? E hoje é da família, e a gente pretende, né, que o poder público consiga desapropriar aquela área ali e criar ali uma unidade de conservação. Mas aí, a partir dos anos 2000, a gente reagiu muito fortemente e a gente se viu obrigado, pelo tamanho da luta, pelo tamanho dos interesses que circundam aquela área ali, a gente teve que ganhar o movimento existir de fato, né? Então, depois a gente passou a existir de direito, com CNPJ, grade de composição, estatuto, né? Exatamente, diretoria, né? Então a gente ganhou, assim, vamos dizer, aspecto legal, né? Não que o movimento, sem ter o aspecto legal de CNPJ, estatuto, cartório, ata, essas coisas, não tenha. Não é que ele fosse menos legítimo. Menos legítimo. A questão foi... A palavra é muito bem colocada. Não era legítimo, não deixava de ser legítimo, né? Porque, tanto que no ano de 2000, a gente já movimentava muito a sociedade, né? E a gente fez um grande jogo do abraço, fizemos outros também, no ano de 2007, 2011, repetimos o terceiro abraço. Então aí o movimento ganhou muita força, fizemos audiências belíssimas na antiga Fafima, né? Onde lotamos auditório com a juventude, com as pessoas da cidade. Foi muito, assim, legal essa época. E a gente vem buscando no longo do tempo manter essa mobilização, e a nossa luta até hoje está aí para poder contrapor isso tudo. Bom, quando você fala de uma luta desse tamanho para preservar ambientes naturais tão belíssimos, tanto quanto são tão valiosos do ponto de vista da especulação, a gente lembra que o aparato da especulação ele é sempre muito forte, muito poderoso. Então você tinha que lidar, para preservar, você tinha que lidar com o poder público, que é o poder concedente, que permite que determinadas coisas aconteçam na cidade, e com o poder especulativo, que consegue ser muito persuasivo. E o poder público, às vezes, é muito sensível ao poder de persuasão desses grandes conglomerados. Como é que ficava essa relação? Como é que era a relação de vocês com o poder público? Como é que o poder público se portava entre o especulador e o preservador? Bom, a gente procurou sempre ter uma relação de muito respeito com qualquer homem público, né, que atravessou todas essas décadas aí das nossas lutas, né? Como você bem disse, a gente procurou, assim, primeiro, a questão, para contrapor esse poder que você bem citou, a questão da mobilização popular, que nós entendemos que Sim. é a única maneira de você contrapor a todo esse aparato, né? Todo esse poder que tem o capital especulativo em relação a persuadir o poder executivo, que quer que seja, legislativo que seja. Ou seja, chamar as pessoas para aderirem, para abraçar o movimento. Sim, o nosso objetivo, a nossa luta sempre foi o clamor popular, né? Certo.
você manifestar através da vontade popular o desejo de se preservar aquele espaço, né? Porque entendemos que para contrapor todo esse poder que você muito bem relatou, só a mobilização popular é capaz de reverter isso. Bom, e usando o poder da mobilização popular, o SOS Praia do Pecado propôs muitas ações ao longo desses 40 anos. Além desse abraço à área da rede de preservação de Restinga, o que mais o SOS Praia do Pecado fez? A gente, na época, a gente procurou ocupar os espaços de discussão da questão ambiental, né? Então, na época, logo assim que surgiu o movimento, a gente procurou ocupar esses espaços. Já existiam as conferências de meio ambiente na época ou não? Na época era muito incipiente, né? A gente tinha a questão da Rio 92, né? Que foi um marco para o movimento ambiental no Brasil, né? Trouxe muita notoriedade, trouxe muito destaque. Então, na época, a gente procurou ocupar esses fóruns de discussão da questão da preservação do meio ambiente. O primeiro fórum que a gente participou, que eu tenho recordação, foi do MRA5, Macro Região Ambiental 5, que foram os movimentos divididos por bacias hidrográficas, que foram precursores hoje dos comitês de bacias hidrográficas, né? Então era uma questão que era um fórum importante, que tinha diversas entidades, a gente prontamente procurou ingressar, né, para até chamar essas pessoas para a nossa luta, expor a nossa luta, né, nosso movimento, né. Então foi o primeiro assim, movimento que a gente participou ativamente, né. Aí depois disso vieram assim, outros movimentos, né, em relação a participar de construção da discussão do plano diretor da cidade, né. A gente já participou ativamente da revisão da lei orgânica do município, né? Então a gente, entre outros movimentos, pequenos movimentos, fora as ações de limpeza, manutenção, preservação, né? Que são quase mensais, e a gente procura muito, além do discurso, desses fóruns de discussão, a gente procura muito, na prática, demonstrar o nosso desejo de preservação, né? Então, na época, a gente já participava de defesas, de atos em defesa do Rio Macaé. A gente chegou, muitas das vezes, né, junto com essa galera que, da época, fazia vaquinha de gasolina para poder ir para campos, para o Ministério Público, para denunciar a invasão de Rio Macaé, de Manguezal. Então, foi uma luta assim que gerou até alguns frutos, porque hoje a gente tem o manguezal de alguma forma preservado ali numa condição mínima, mas temos aí no manguezal uma faixa mínima. Graças a essa luta de vocês. Foi decorrente desses movimentos que a gente implementou junto a essas pessoas na época, né, que se gerou-se um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, que hoje possibilitou o Rio Macaé, apesar de bem impactado, estar ali ainda numa condição ainda de vida. Bem utilizado. E ainda temos uma faixa de manguezal ainda razoável, que acreditamos que deva ser preservado. E foi isso. A gente, na linha do tempo, a gente procurou sempre estar antenado nessas questões, nesses movimentos, nesses fóruns, né? Você falou aí da lei orgânica do município. A lei orgânica de uma cidade, ela está para a cidade como a Constituição Federal está para o país. A lei orgânica baliza tudo aquilo que pode acontecer dentro do âmbito da municipalidade. Claro que ela não passa por cima de leis estaduais e leis federais. Na lei orgânica de Macaé, qual a marca que tem hoje que a gente pode abrir a lei orgânica e ver marcas do SOS Praia do Pecado nela? Olha, como eu te falei, né, esse pessoal que precursor do nosso movimento, eles já tinham essa preocupação muito forte, né, no dia a dia deles, né? Então, desde 1990, né, quando esses movimentos já estavam de certa forma organizados, eles já tinham uma atuação política muito forte, né? Certo. Tanto que em 92, né, foi publicado o primeiro decreto desapropriatório daquela área, por conta da atuação desse pessoal, né?
Então, em 1990, no capítulo de meio ambiente da lei orgânica, já constava a proteção daquela área de restinga, né? Que foi depois enfatizado de uma forma mais detalhada, dando maior abrangência, né, na reforma, depois, se eu não me engano... Foi feita na própria lei. Na própria lei. Depois teve uma reforma, acho que em 98, se eu não estou enganado, houve uma reforma, nós participamos ativamente, né, e aí nós realmente delimitamos toda aquela área como uma área de preservação permanente, protegida no capítulo de meio ambiente da nossa lei orgânica. Então, é uma questão que tem uma ênfase muito forte, tanto nos fóruns de discussão, nas representações junto ao Ministério Público, além de uma extensa legislação ambiental brasileira que defende e determina que aquela área seja preservada, assim como outras restingas. Porque depois do Brasil. Depois do SOS Praia do Pecado, que é lá dos anos 80, o país ganha o IBAMA, o país ganha o ICMBio, ganha ferramentas, né, muito vigorosas em nível nacional para fazer a questão da preservação. A Praia do Pecado, que é o bairro Morada das Garças, né, popularmente chamado de Praia do Pecado, tem essa questão da restinga, a questão da praia, mas também teve uma questão muito impactante que foi a especulação imobiliária, que era quase natural e inevitável. Construções de alto padrão foram erguidas ali, há uma elite socioeconômica que é moradora do local, e isso é muito natural. E aí foram se tomando certos cuidados. Por exemplo, ali naquela região você tem algumas limitações de tipos de comércio, de tipos de negócios que podem ser abertos, comércios que podem funcionar e outros que não podem, mas também tem uma questão de um gabarito, né? Tem um gabarito que limita ali a altura dos prédios de apartamento, né? Ali na Praia do Pecado, como tem no Cavaleiro também. Já tentaram mexer nisso, não tentaram? Sim, tanto que nos anos 90... por conta das discussões do plano diretor, né, que nós participamos ativamente, né, o saudoso Dieudonné, né, que Mito Dieudonné doou muito da sua energia, disposição e vida para a construção de um plano robusto que nós temos, né, que é avançado, antenado com essas questões, né. Na época do plano diretor, a gente, por iniciativa do movimento SOS Praia do Pecado, nós conseguimos reunir 14 associações de bairros e entidades e fazer uma representação linda, né, junto à comissão que preparava o plano diretor e também junto ao Ministério Público para justamente limitar o gabarito ali a 7 andares, porque existia uma projeção de se fazer 15 andares, né? E diante da nossa mobilização junto à Associação de Moradores e outras entidades da época, muito fortemente nós se contrapomos a esse gabarito. Então, a gente pode considerar que foi uma luta do movimento ambiental na época, essa limitação que hoje traz benefícios, né? Assim como também a questão do Eco-Orla da época, que fez toda a pavimentação daquela área ali, e que existia inicialmente a intenção de suprimir todas as casuarinas, né? Apesar de ser árvores exóticas, mas era um panorama que já estava solidificado, né? De uma forma ali com as casuarinas dispostas ali, dá toda a concepção que nós temos hoje ali. E também foi um outro movimento também que se queriam colocar também ali 7 quiosques na orla entre vivendas de Alagoa. A gente também foi totalmente contrapôs a ideia, conseguimos baixar para 3. Então, quer dizer, foi muito dessa mobilização por iniciativa do movimento SOS Praia do Pecado que nós conseguimos limitar ali o gabarito a 7 andares. Né? Senão a situação hoje estaria bem mais complicada, bem mais adensada, inclusive furtando a população de poder usufruir ali da